Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, estamos tudo na paz, em nome de Jesus. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um assunto que hoje eu conversando com a minha querida e linda amiga Tainá, ela me lembrou de algo que eu, particularmente, quero compartilhar com vocês. Ela lembrou assim e ligou para mim, trouxe assim a memória, né, minha, e eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Quando nós estudamos numa escola chamada João Pessoa Guerra, naquele tempo era a 8ª série, hoje em dia mudou tudo, não sei como é que tá, mas era muito legal. Naquele tempo nós tínhamos um professor chamado Valfredo, um professor tão legal, mas tão legal, era professor e diretor da escola. E a turma que ele ensinava, ele sempre contava assim umas histórias, sabe? Para animar a turma, para chegar logo esquentando. E aí, ela estava me lembrando, ela falou assim, Alda, tu se lembra? Aí eu falei, eu acho que eu tô lembrada. Aí ela disse assim, lembra quando, porque eu morava aqui na cidade, ela morava numa cidade vizinha, que não era assim perto, mas não tão perto. E aí, elas vinham num carro chamado Pau de Arara. Era um caminhão grande, enorme, vinha muitos estudantes. Vinha rapaz, moça, sabe, adolescente. E a escola, ela tinha muitas pessoas, mas quando esse Pau de Arara chegava, parecia que inundava de gente. A parte maior da escola era o povo que vinha num Pau de Arara, de um lugar chamado Usina São José. Eita, mas era muito bom. Eu morava numa cidade vizinha, eu ia de ônibus. E quando chegava lá, a gente se encontrava. E na escola, a gente, como uma boa aluna, né? Entre aspas, uma boa aluna. E nós começamos a fazer amizade com os meninos de lá, os meninos. E nessa amizade, a gente veio fazer, sabe o quê? A gente foi fazer trela lá. Tinha naquele tempo era Telpe, aí tinha uma barraquinha perto da escola que vendia umas fichas telefônicas. Menina, e a gente comprava aquela ficha. Eu gastava o meu dinheiro todinho do lanche naquelas fichas. Eu não lanchava. Pegava carona das meninas, eu pegava carona no lanche das meninas. E o meu dinheiro era todo para comprar ficha. E a gente comprava ficha, ia para Telpe e gaseava a aula. Gasear a aula é matar a aula, né? Como dizem. E a gente ia. Chegando lá, a turma da Telpe já conhecia a gente. Ficava olhando assim de banda para nós. Aí as meninas diziam assim, vai Alda, tu na frente, porque tu tem mais cara de pau, vai na frente. Aí tinha umas cabines, eu não sei se vocês que estão me assistindo vão lembrar, tinha umas cabines assim de vidro. Aí a gente entrava naquelas cabines para fazer ligação. Aí a gente ia fazer ligação, mas para quem? Porque a gente não tinha para quem fazer ligação. A gente sabe fazer o quê? Passava trote. Era.
Aí perto da escola, assim, do lado, quase em frente, tinha um bombeiro. Aí a gente, como adolescente já, assim, a gente tinha, na época, eu tinha 16 anos. E as minhas amigas tinham 17, 18, 15, 14. E aí a gente passou o trote para o bombeiro. Aí, né, aquele negócio de adolescente, né? A gente passou o trote e tudo bem. Aí a gente vinha para casa feliz da vida, vinha para a escola antes de tocar o final, para a gente se encontrar com as outras meninas para vir para casa. Aí todos os dias a gente fazia isso, todos os dias. Aí teve um dia que eu apostei meu dinheiro todo em uma ficha. Menina, foi uma bolsinha assim cheia de ficha telefônica. Mas a gente gastamos todas, não ficou uma. Aí eu tinha um colega que ele dirigia ônibus nessa época, aí ele passava na frente da minha casa, aí eu pegava eu estudava à tarde, todo meio-dia e meia eu pegava esse ônibus, toda vez eu pegava ele. Aí ele buzinava, aí me esperava, como eu morava na avenida, aí eu dava uma carreira, subia no ônibus e ia embora para a escola. E era muito bom. Aí quando terminava a aula, as meninas iam para casa, eu vim para minha casa. No outro dia tudo novamente, repetindo. Agora, a gente não façam isso, a gente faz uma coisa e fica fazendo aí da bandeira. Aí sabe o que aconteceu? Um certo dia, nós estávamos lá toda empolgada no telefone, amor, toda empolgada. Aí, minha gente, sabe o que aconteceu? Chegou o carro da polícia, veio buzinando. Uau. Menina, olha, todas as meninas, a gente passou em uma porta só. Em uma porta só, todo mundo. Passamos. Olha, cada um pro seu lado, cada um que se virasse. Aí, e quem achava quem? Aí nesse dia, eu já acostumada a pegar o meu colega em frente ao colégio, nesse dia, quem disse que eu fiquei em frente ao colégio? Eu fui para outra rua, andei muito para pegar esse ônibus. E eu sem dinheiro para voltar para casa, sem dinheiro. Eu ficava, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Aí eu fiquei lá sentada no banquinho, no ponto de ônibus, esperando esse meu colega passar. E não é que ele passou e eu não estava lá, né? Eu estava num episódio das carreiras. É quando ele voltou novamente, aí foi que eu peguei o ônibus. Aí quando cheguei em casa, aí a minha mãe, onde que você estava essa hora? Era 6h pouco da noite, eu cheguei em casa. Aí eu falei, mamãe, minha filha, você não sabe o que aconteceu. Nós ficamos todos de castigo por causa de uma amiga que teve uma briga na sala e eu inventei uma coisa. Teve uma confusão na sala de aula e aí o professor botou todo mundo na secretaria. Foram todos de castigo. Aí a minha mãe, você estava nisso? Não, mamãe, porque já que ele não sabia quem foi o causador, e ninguém falava quem era, que ninguém era doido, né? Aí ele colocou todo mundo lá de castigo, aí a gente ficou. Aí ela, tá certo. Menina, quando eu cheguei no colégio no outro dia, só tava o bafafá.
Mas todo mundo calado, ninguém falou, foi a gente, foi nós que tá. Não, ninguém falou nada, todo mundo calado. Aí, continuamos a aula, aí na hora do intervalo, a gente se reuniu e disse, veio ontem, menina, quando eu cheguei em casa, foi assim, a outra disse, eu levei uma surra. Olha, foi um carnaval. Aí, a gente, quando foi, cada um contou a sua história, né? Aí a gente resolveu não ir mais para Telp. Aí não fomos mais para Telp. O dinheiro que eu comprava as fichazinhas para nós irmos para fazer as ligações, aí a gente resolveu fazer piquenique na escola. Aí cada um comprava o seu lanche, íamos para uma árvore que tinha atrás da escola, tinha uns banquinhos, aí a gente sentava lá e ficava conversando e falando sobre a vida, sobre as aulas, sobre os colegas, chegavam colegas novos, a gente fazia amizade. E aí, nessa idas e vindas, aí eu conheci um rapaz que não era da escola, morava perto. Aí ele tinha uma loja de imóveis. Aí como eu gosto, de decorar, aí eu ficava tão abismada, cada móveis lindo. Aí eu ficava abismada assim. Aí a gente começou a namorar. Aí eu já não vinha mais para a escola de ônibus. Não voltava mais de ônibus, eu só ia para a escola. Já voltava com ele. Ele fazia faculdade e ele me pegava na escola, me deixava em casa e ia para a faculdade. Aí quando voltava, às vezes passava lá em casa e às vezes não, porque já vinha muito tarde. E aí nesse período de tempo eu engravidei, a gente ficou noivo antes. Aí eu engravidei e parei de estudar. Olha, não façam isso. Aí foi que veio as paradas na minha vida, porque não deixem de estudar, vocês, viu, que estão me ouvindo, não deixem de estudar. Aí, mas nesse período de tempo, depois eu tive o meu bebê, ele nasceu dodói, e como naquele tempo não tinha a evolução que tem hoje na medicina, aí ele veio a óbito, porque ele nasceu com problema de respiração. Aí os médicos não deram jeito e ele veio a óbito. E se ele tivesse vivo hoje ele estava com 43 anos, era. E então, minha gente, foi assim. Aí eu adorei relembrar isso com ela. A gente marcou para ela vir aqui em casa, conversarmos. Ela me encontrou aqui na internet. Aí ligou para mim, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz na vida, que eu cheguei a chorar. Foi verdade, eu cheguei a chorar. Eu sou muito emotiva e qualquer coisa eu choro. E aí foi assim, isso aí que eu queria contar para vocês. Como vocês sabem, eu gosto de histórias, mas eu gosto muito de história. Quando eu estudava, não era nesse lugar que eu falei, já era em outro. Eu queria muito eu queria fazer um livro, sabe? E eu cheguei a começar esse livro, eu já estava na 112 páginas. Aí a minha amiga falou assim, eu tinha 13 anos nessa época. Aí a minha amiga falou assim, menina, você quer ser escritora?
tu vai ser uma escritora, a gente ainda vai ver falar de você. Mas devido às condições financeiras, não deu para eu fazer o meu livro. Mas eu tenho ainda escrito em casa, eu escrevi à mão num caderno que eu tenho guardado. Qualquer dia eu mostro para vocês. E assim é. As histórias que eu tenho para contar, e venho aqui, voltarei para contar muito mais. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue abençoando vocês, dando muita saúde, que é o que a gente precisa, não é verdade? Dinheiro não importa, riquezas não importa, o que importa mesmo é a saúde. Tendo saúde, a gente tem tudo, não é verdade? Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.